Num fundo animado com texturas em preto, branco e cinza, logomarcas do Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal. Patrocínio, Fedrigoni Brasil Papéis. Icatu Seguros. CSU. Realização, Peripécia Filmes. Avocado. Ministério da Cultura e Fedrigoni apresentam animação gráfica. Sobre um fundo texturizado, uma explosão de cores pinceladas formam espirais. Uma linha branca desenha a silhueta de prédios. Um facho de luz fluorescente passa pela animação. Os edifícios são coloridos de azul e rosa. No céu, tons escuros de azul. Uma enxurrada de tinta branca e azul escorre pela avenida. O céu clareia. Na fachada no topo dos prédios surgem ilustrações animadas. Uma enorme tira de papel ilustrado corre por entre os prédios. Sobre papel branco, mãos femininas desenham letras cursivas com caneta tinteiro. O virar a página, para mim, é quase como a nossa respiração, assim. O livro, ele carrega uma mensagem de uma maneira muito especial. O objeto tátil, a narrativa, as imagens, o toque do papel. Coisas que você não consegue fazer no meio digital, né? Como uma reação natural, as pessoas foram buscar na materialidade das publicações, não só do livro, mais expressividade. Uma coisa que une bastante essa produção... No papel branco, em letras cursivas essa pretas... vontade de experimentar. Título do filme, impressão minha. O que me atrai no impresso, não sei, posso entrar numa discussão romântica sobre a sedução do papel e tal, mas não sei se é isso. Animação gráfica. As letras mudam sucessivamente de formato enquanto o papel vai mudando de cor. Impressos caem de uma impressora. Mãos masculinas manuseiam um livreto com fontes e escalas de cores. Canetas nanquim amontoadas. Detalhe de mão desenhando ilustrações com caneta nanquim. Mãos masculinas dobram o impresso colorido. Homem manipula a manivela de uma prensa. Um grande pedaço de papel passa por ela. Mãos recortando papel com estilete. Uma porta de metal se abre revelando estantes de madeira e livros. Num grande espaço, pessoas circulam entre vários expositores e editores de artes gráficas. Uma faixa vermelha vem do teto até o chão com letras brancas. Zines. Espaço com ferramentas, máquinas, pôsteres e tinta. Sobre a imagem, animação com letras brancas trêmulas. Gilberto Tomé, Gráfica Fábrica. No estúdio, ele confecciona uma grande e colorida gravura. Sempre trabalhei com design gráfico, fui estudar um pouquinho de gravura, comecei a trabalhar também com ilustração, com desenhos. Isso me estimulou muito a ter uma produção própria, onde eu pudesse estar, de alguma forma, unindo o meu trabalho como designer e também uma expressão mais pessoal minha. Com espátula e rolo, espalha tinta preta tá numa matriz de xilogravura. Movimento incrível que são as feiras de publicações independentes. Como eu, muitos estão se encantando com essa possibilidade, né, de expressar uma ideia e colocá-la no mundo, né, fazê-la circular. Gilberto caminha pelas ruas do bairro carregando 2 sacolas de plástico e um tubo de papel. De cima de uma passarela com grafites coloridos, ele olha para baixo. Embaixo, trilhos de trem e ao fundo, prédios da cidade. Sobreposição de imagens. Ilustração gráfica com pontilhado preto sobre papel amarelo. Mãos femininas abrem um estojo de couro cinza com várias canetas tinteiro. Mergulha uma delas num pote de nanquim. Sobre a imagem, animação com letras pretas trêmulas. Bebel Abreu, Bebel Books. Cabelos curtos castanhos, vestido branco com grafismos pretos. A publicação dos meus próprios livros surgiu na minha vida para eu publicar a minha produção, caligráfica principalmente, e também para publicar o talento de outros amigos. Manuseia um pequeno caderno de capa colorida. Eu me considero muito sortuda de viver essa onda, esse movimento que está acontecendo da publicação independente brasileira. É um movimento riquíssimo e variadíssimo, desde fotografia, ilustração, quadrinhos, muita experimentação. No estúdio, D.W. Ribatsky, quadrinista. Desenha uma história em quadrinhos. Desde que eu era criança, né? Na verdade, eu simplesmente nunca parei de fazer. Quando eu era pequeno, eu produzia fanzine, né? Mas fazia uma única cópia de cada um. E mais tarde fui me envolvendo mais com a galera que produzia e tal, e realmente publicar independente é interessante para você ter o controle total. Você poder falar, poxa, eu vou fazer uma capa estranha, eu vou testar um material que vai ser super caro e é isso mesmo. Você vê os resultados da forma que você imaginou, né? Que dentro de uma editora que tem toda uma questão de marketing e de pesquisa de mercado, às vezes você não conseguiria fazer exatamente do jeito que você quer, né? Sobre uma mesa, mãos manuseiam diversos livros e gibis. Coloridos, preto e branco, traço fino, traço grosso e ilustração animada em traço preto sobre fundo branco. Num quadrinho, um homem de sobretudo preto e barba caminha enquanto a sua sombra se transforma num monstro. Detalhe da capa colorida de um livro de história em quadrinhos, em letras psicodélicas, o fabuloso quadrinho brasileiro de 2015, uma antologia. Mulher de cabelos curtos pretos,
esfrega tinta preta sobre um tecido com o dedo indicador, fazendo o decalque de uma fotografia Sempre com gostei de mulheres quadrinhos. indígenas. A minha infância, eu não conhecia museu, eu conhecia banca de jornal Kátia antes de Fiera, conhecer um artista museu. visual. Gostava do Angeli, do Glauco, Laerte, e copiava e fazia uns fanzines, Ela assim. manipula uma antiga Eu prensa de comecei a ferro. produzir, saber que eu produzia livros de artista a partir da minha formação na faculdade. Para mim, um livro é um espaço de exposição. Meu trabalho tá todo ali, eu consigo fazer várias exposições portáteis e acessar muito mais pessoas, eu mesmo trabalhando Folheia seu diretamente, livro de né? tecido com imagens decalcadas. Sobre uma mesa de madeira, mãos masculinas folheiam um livro. As páginas ilustradas, que mostram situações cotidianas, são colocadas em pé formando um labirinto. Mãos mudam as páginas de lugar. Detalhes das ilustrações em branco, preto e bege. De costas, um jovem de barba e óculos pretos, cap bege, abre uma porta de ferro e adentra num espaço com caixas e pacotes empilhados. Sobe escadas. No estúdio, João Varela, da Lote 42. A Lote 42 foi uma editora, foi criada no final de 2012. Tem como uma característica fazer um processo de editoração cuidadoso, digamos assim, e vagaroso como consequência. Tem uma tendência chamada Slow Publishers. Eu não sabia desse nomezinho marqueteiro aí, agora a gente pode se descrever assim. E existe esse movimento aí que vocês estão conversando, que é essa intersecção aí muito interessante. Se transita com uma facilidade muito grande por diversos campos, por diversas áreas, assim, meio que não tem barreiras e não tem preconceitos. Mulher jovem levanta a porta de ferro de uma Sou pequena banca. jornalista de formação e sou editora na Lote 42 e também cuido aqui da Banca Tatuí. Cecília A Arbolado. Banca Tatuí é um espaço de publicações independentes, então são livros, fanzines, jornais, revistas. Cabelos longos, de- castanhos claros e olhos azuis. Enfim, pessoas que estão experimentando hoje em dia com arte impressa. Dentro da banca, São mais de 160 estantes de editoras, madeira repletas acho de que mais materiais de gráficos. 800 produtos cadastrados. A gente tenta pegar de vários cantos do Brasil. Então tem gente que aborda temas que você não encontra normalmente em pontos de venda convencionais, formatos inusitados, papéis, impressões diferentes. Então são pessoas que são mais ousadas, né, do que a gente vê nos meios convencionais, né, no meio editorial convencional. Sobre uma mesa, um objeto retangular de papel branco sanfonado com detalhes rosa. A câmera posicionada mostra o interior do objeto, onde se vê ilustrações em camadas, formando um corredor de um bar com balcão e cadeiras num efeito 3D. Detalhes de mãos manuseando livros de diversos formatos, cores e materiais. Papel branco com marca d'água. Um envelope preto com um pequeno disco de vinil ilustrado com uma cabeça de cão. Uma mão folheia páginas brancas contendo recortes ovais. Na página de cima da publicação, o mesmo recorte na foto de uma galinha. Um livro de tecido branco com desenhos e bordados. Dia chuvoso. Homem de cabelos pretos longos e barba semi-grisalha atravessa a rua e adentra uma galeria de lojas. Douglas Utecher, da Ugra Press. Fachada da Ugra Press. Sentado entre estantes de livros e paredes A Ugra ilustradas. começou a ser germinada, acho que em 2008, quando a banda que eu tocava terminou. Eu e um dos vocalistas tínhamos vontade de continuar fazendo alguma coisa juntos. E a primeira coisa que a gente pensou foi fazer um fanzine. Nós dois havíamos feito fanzine nos anos 90. E aí, naquela época, 2008, meio que o consenso era de que o fanzine tinha morrido. Tudo que era ligado a impresso, naquele momento, parecia que estava já nas últimas. E aí, no meio dessas conversas, a gente começou a pensar que, eventualmente, aquela ideia de fanzine poderia ser também um princípio de uma editora. Hoje, a Ugra é uma loja virtual, uma loja física, uma mini editora e, uma vez por ano, a gente é também produtora de eventos, que é o Ugra Fest, ex-Ugrazine Fest. Na parte superior da porta, ilustração em PB de mão segurando uma tesoura. Embaixo, faixa vermelha com letras brancas. Quadrinhos e contracultura. Vitrine com livros e revistas. Ao fundo, camisetas. Imagens do ritmo da música das capas de livros de 15 fanzines. Ilustrações coloridas de vários autores. Homem branco de couro, óculos e agasalho do Palmeiras, adentra num estúdio repleto de material gráfico. Beto Galvão, da Meli Melo Press. Comecei a Melimelo em 2012 e eu já sabia que ia ser uma bagunça, porque é uma mistura de editora com gráfica, com estúdio de design. Eu acho que o ato de imprimir é um ato político, né? Por eu ter esse meio de produção, assim, eu sou um pouco responsável por isso, assim, por ativismo. Eu acho que a Riso é a evolução do mimeógrafo. Sempre lembro dos filmes dos anos 60, 68, assim, o pessoal no mimeógrafo lá imprimindo um monte de coisa, e eu acho que eu faço um pouco disso com a Riso. Sobre variados grafismos coloridos, a inscrição risográfica, em diversas fontes. O mote da editora sempre foi publicar o que ninguém mais quer publicar. O fato de a gente ter impressora possibilita muita coisa, então
Sim, o que eu acho legal eu tô publicando. Mãos masculinas passam uma linha pelo buraco de uma agulha. Com a agulha, o homem costura as folhas de um livro fino amarelo com ilustrações coloridas. Sobre um texto impresso em azul, ilustração em estilo medieval de 3 mulheres abraçadas entre si, segurando livros. Animação em stop motion. Cartões sobrepostos de várias cores e tamanhos giram sobre fundo branco. Sentado na oficina gráfica, Gilberto Tomé, da Gráfica Fábrica. Branco, cabelos curtos, barba semigrisalha. Estudando um pouquinho a história do livro, eu vi alguns livros feitos no século VIII, aqueles incunábulos, todos manuscritos. Mas ali você já tinha toda a estrutura do livro como a gente conhece hoje. O livro, ele é... João Varela. É uma mídia muito empolgante, digamos assim. É uma mídia milenar e absolutamente tesuda. Adoro papel, adoro cheiro de tinta. Beto Galvão. O livro é uma das maiores invenções tecnológicas da humanidade. Eu acho que se tiver um apocalipse, alguma coisa, eu acho que vão sobreviver. Imagem de céu esfumaçado cobrindo a luz do sol. Imagem PB. Num deserto, folhas brancas são levadas pelo Os vento. livros que estão sendo digitalizados estão merecendo ser digitalizados, assim, acho que os paperbacks, aquele livro de má qualidade, assim, tiragens altíssimas, acho que isso aí só serve para poluir o mundo. Mas o livro de arte, o livro bonito, o livro bem feito, tem que continuar e vai continuar. Douglas Utecher. O que eu acho é que não existe, na verdade, esse conflito entre impresso e digital, especialmente essa nova geração de editores independentes, ela está muito tranquila com isso, assim, de entender, olha, isso aqui bacana, vai pro digital, isso aqui legal, vai pro papel. Eu sou um cara dessa geração da internet e tal também, assim, DW mas Ribatsi. em algum momento eu tive essa visão de que eu deveria produzir as coisas à mão o máximo possível, assim, se eu conseguisse ter um original exatamente igual o que vai ser impresso, esse é o ideal. Apesar de eu achar que tem gente que produz coisas digitais legais e que não tem por que fazer impresso também, é uma outra forma, né, uma outra linguagem que também tem as suas Num particularidades. papel branco, ele desenha uma mão E com um caneta artista nanquim. querer fazer um livro é querer, de alguma maneira, permanecer na vida, permanecer no mundo, enfim. Bebel Abreu. Meio pretensioso falar isso, talvez, mas o livro é um legado, né? É um legado de quem o produz. Quero trabalhar com papel, eu quero que essa mensagem vá para frente. O livro como um campo expressivo, né? Cecília. O livro, o zine e também essas questões todas, né? O que é um livro? O que é cada coisa, né? Essas nomenclaturas todas, eu acho que não precisa também definir tanto, né? Porque aí acaba limitando. Talvez nesse momento dessa cena não precise tanto de limites. Detalhes de mãos manipulando um pequeno saco de pano, impresso no tecido em letras pretas o nome da autora, Ana Ladeira, seguido de um poema. Dentro do saco, um livro de folhas grossas. Uma costura preta une as páginas. As folhas que estão grudadas são separadas delicadamente por uma faca. As mãos folheiam o livro, passando uma pequena lupa quadrada sobre as palavras. Uma jovem olha pela lupa. A partir da lente aumentada, uma frase do livro. O carnaval estava chegando. Na banca de rua, Cecília. O mercado editorial tradicional, pela estrutura que eles têm, não dá para experimentar com os projetos gráficos, com as capas. Na Lotte a gente tá num ponto no meio, assim. Nossas tiragens são de 1.000, 1.500, às vezes 2.000. Mas a gente sempre tenta incorporar o projeto gráfico, trazer o aspecto narrativo, né, do formato. Pensado de acordo com o que aquele autor João Varela. propôs, qual foi aquela loucurinha que aquele autor trouxe e como é que a gente vai lidar com ela. Um livro sobre um inquérito policial vem no formato de um inquérito. Então, um livro que tem desenhos de fachadas vem no formato de sanfona, então na hora que você abre, vira uma rua. Bebel Abreu. As técnicas de publicação hoje em dia, elas ajudam muito isso. Livros que só tem um exemplar ou livros que têm 30 exemplares. Você consegue fazer poucas unidades de um livro e isso te permite arriscar muito. Sobre uma mesa, mãos manuseiam um pequeno livro com recortes geométricos que formam diversos objetos em 3D, como pequenas esculturas. Kátia Fiera, cabelos curtos pretos, camiseta colorida, Não me apego calças a jeans. uma técnica específica, mas sim que sejam de fácil acesso e que me proporcionem um tipo de publicação específica que eu queira naquele momento, assim, que eu acho que expresse melhor. No Fordlândia, por exemplo, descobri uma estampa de um tecido chamado Santarém. Eu já sabia que existe uma costureira aqui do lado da minha casa, que eu poderia ir lá e pedir para ela costurar para mim. Eu fui ao Brás e descobri uma série de tapetes de borracha. Então, a capa eu construí com isso. Então, o que me interessa nos livros é isso, sabe? Cada um é uma grande aventura, assim, essa coisa de ser criativo mesmo, não é só multiplicar, 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 né?
Gilberto Tomé caminha por uma rua. Da mesma forma que me interessei pelos trabalhos dos tipógrafos que ainda estão aí, tenho me interessado em conhecer essas gráficas que imprimem cartazes de rua. Num muro, ele cola um cartaz nas cores verde e rosa. E eu tenho procurado, junto a essas gráficas, realizar um trabalho um pouco diferente. Fazer algumas experiências com relação ao tipo de cor também, sobreposições. Nos muros, mais cartazes impressos de forma artesanal. Com uma espátula, ele retira cartazes rasgados do muro. A gente já teve livro publicado em risografia, em offset, em serigrafia. Tem livro que foi feito para se autodestruir, mas o hit mesmo foi o Suruba para colorir. Foi um ponto muito fora da curva, porque a gente lançou o livro e dali a pouco virou moda, livro de colorir para adulto, e ele era o único proibido para criança. Sobre fundo azul, detalhe do livro Suruba para colorir. Imagem acelerada. Uma mão folheia o livro com vários desenhos em preto e branco e para num desenho de 4 garotas transando. Com giz de cera coloridos, pinta o desenho. D.W. Ribatsky. Traços orientais, jaqueta de couro marrom. Eu trabalho camiseta com olhos quando eu desenhados. estou produzindo praticamente só com nanquim e pincel. E na hora de imprimir tem várias coisas, né? A fixação por insetos saiu uma versão com capa em serigrafia e agora também vai ter uma versão de gráfica que eu tô querendo fazer em offset. Tenho usado muita risografia também. Beto Galvão observa seu assistente operando a impressora de porte grande. Morei na Europa por 5 anos. Lá eu conheci a risográfica. Logo que eu conheci, eu já vi que ia ser uma coisa que eu ia me apaixonar. E eu sempre tive noção que aqui no Brasil tinha uma dificuldade muito grande para imprimir trabalhos assim com qualidade e tiragem pequena. Então, eu tive a ideia de comprar essa máquina, trouxe todos os tambores lá da Inglaterra para cá, fiz uma contrabando e comecei com essa história das impressões aqui. Risografia não é bem uma técnica, risografia é uma marca. É uma impressão em stencil, versátil para o público independente, porque você consegue fazer desde pouquinho até uma tiragem super alta. Nessa última feira plana, até observei as publicações que estavam lá, assim, mais da metade era riso, eu fiquei com uma sensação de criei um monstro, assim, alguma coisa assim. A maneira como isso tudo está se relacionando, né? Como essas técnicas entre si, elas podem conversar. Gilberto Tomé. É um universo incrível. Eu acho que isso que é um encanto dessas feiras também, é você poder observar essa variedade, né? O quanto as pessoas estão explorando essas linguagens todas, né? Imagens da feira plana no prédio da Bienal em São Paulo. Na entrada, uma grande faixa vermelha com letras brancas. Fim do mundo. O espaço está repleto de visitantes. Expositores em suas bancadas de madeira repletas de livros de vários formatos e cores interagem com o público. Entre os expositores, alguns dos entrevistados. O público manuseia publicações. Apoiados no parapeito do balcão superior do espaço, cerca de 10 negros e negras fazem uma performance. Embaixo, o público aplaude. Crianças em uma oficina de estilogravura. Detalhes das bancadas com pôsteres, publicações, botões, adesivos. No estúdio, entre livros e ilustrações, Bia Bittencourt, a organizadora da Feira Plana. Camisa preta com bolinhas brancas, casaco mostarda. Um ano antes da Plana, em 2011, eu tinha ido para Nova York, bem na época que estava acontecendo a New York Art Book Fair, que é a maior feira de publicações do mundo. E aí eu voltei com uma ideia de querer fazer algo parecido aqui em São Paulo. A minha estratégia foi, vou convidar os meus amigos que desenham, que fotografam, para eles inventarem livros a partir das coisas que eles fazem. Também abri uma espécie de open call online e a adesão foi gigantesca. Público e tal, foi completamente surpreendente o que era possível fazer. Beto Galvão. A primeira feira plana a gente foi sem saber o que ia acontecer e foi aquele dilúvio de pessoas, vendemos quase tudo que a gente levou. Então foi aí que eu acho que foi o pontapé inicial que a gente percebeu que a gente tinha alguma coisa na mão. Tem esses momentos na história que acontecem várias coisas simultaneamente. De repente elas se cruzam e surge uma outra coisa. A impressão que eu tenho é que é mais ou menos isso que aconteceu naquele momento, assim, porque a gente veio com o Grazini Fest. Tinha uma movimentação de antologias de quadrinhos que estavam rolando também, o pessoal da Prego, da Samba, Beleléu. E no ano seguinte a isso surgiu a Feira Plana, que trouxe uma outra coisa, que não é nem tanto fanzine, é mais o zine mesmo, artístico, assim, né? Mas esse lance mais do design, da experimentação gráfica e tal. E aí eu acho que quando tudo isso colidiu, acabou dando um respiro novo, trouxe uma energia nova para essa movimentação. Na feira, a publicação independente, ela sempre existiu. Raquel Gontijo. Eu acho que agora a diferença é que tem
ganhado visibilidade. Eu acho que as feiras têm um papel de abrir espaço, subverter essas noções de mercado, de distribuição e subverter também regras de hierarquia. Você tem um contato com o público, você não tem aquela alienação entre produtor e produto. As pessoas vêm em vários anos ou em várias feiras, Daniel Eisvik, conhecem, então levam um livro numa feira, voltaram, já leram. da Riacho. Às vezes querem trocar alguma ideia específica, às vezes devolvem com outro livro que fizeram. Essa é uma coisa que é indescritível. Você botar algo no mundo, botar um livro, e aí um leitor volta e diz, fiz um livrinho também, fiz um zine, sabe? Laís e Como. A gente tá aqui como público vendo tudo isso, ficando admirado, só que também quer ter o nosso espaço para experimentar e publicar um dia e poder estar aqui também. Pedro Lima, Pipoca Press. Tem se consolidado um calendário de feiras no Brasil inteiro. Daqui até julho, por exemplo, tem até 2 feiras por mês, diferentes cidades. Animação com o mapa do Brasil. Por isso venimos a Brasil, Juan porque Pablo é Mariano. uma referência Are you a copy de or what? feiras e de produção. Love Como a Seats. gente não tem um acesso Feira muito dentro. fácil a livrarias ou grandes distribuidoras, a gente forma essa rede autônoma mesmo. Sentado em seu estúdio, João Varela. Fomos forçados a achar caminhos próprios, né? A participar muito de feira, a ter a banca Tatuí. A gente também tem um bom relacionamento com livrarias, né? Mas nós não temos essa dependência. É uma discussão já até um pouco antiga, assim, Douglas o Utescher. independente como condição ou como opção. Tem autores que transitam no independente, almejando uma hora chegar no mainstream. E tem os autores que estão no independente e não se veem fora dele. Eu já li entrevistas de grandes editores dizendo não, eu sou independente também, mas os caras são envolvidos com capital internacional, investimentos de grandes empresas. Então é uma palavra que ela está começando a significar um monte de coisa, está começando a se extrair cada vez mais significados, até que não vai sobrar significado nenhum, né? Estante com livros diversos. Beto Galvão. O grande problema hoje em dia da publicação independente é um problema da distribuição, que ninguém ainda resolveu no mundo, assim. Falta, muitas vezes, esse ouvir falar. Se o público começasse a pedir, mais lojas iriam se interessar. E para o público começar a pedir, ele precisa saber que a coisa existe. Cecília Arbolave. O que a gente queria aqui na banca era um espaço onde as pessoas pudessem encontrar essa produção. Gente que talvez não fazia ideia dessa cena, mas aí acaba se interessando, aí acaba vendo que, nossa, tem alguma publicação que diz algo para ela. Detalhe de dedos passando por uma capa feita com lixa preta. Na parte superior da capa, título do livro datilografado em fita adesiva preta, Hipersensibilidade. A mão abre o livro e manuseia com delicadeza as folhas brancas com letras pretas impressas. Para mim, esse movimento atual de editoras, ele tem raízes no punk, no nerd e no artista. Tem o nerdão com camiseta do Homem-Aranha, a garota feminista, o vegan, o cicloativista. Se você colocar um do lado do outro, você não imaginaria que eles compartilham alguma coisa que é, sei lá, publicação independente. Gilberto Tomé. Tem uma variedade aí, né? De estudantes a pessoas mais velhas que têm experiências, fotógrafos, artistas plásticos, gente que escreve. Quem produz está motivado por uma inquietação, pelo desejo de apresentar seu trabalho, de apresentar uma ideia. Quem consome tem uma curiosidade para conhecer alguma coisa além do que ela encontraria numa grande livraria ou numa Amazon. Esses livros que a gente faz não fariam sentido, talvez, numa livraria tradicional, numa prateleira de best-seller de autoajuda. Ilustração animada de um esqueleto azul com as mãos em oração num fundo vermelho. Uma espiral de pequenas letras verdes que gira. Mãos femininas seguram cartazes impressos em papel craft. Detalhe de impressão reticulada em serigrafia. A gente trabalha um pouco para que as pessoas saibam ler imagem, gostem de filosofia, de história, de literatura boa, de poesia. Sobre uma mesa de madeira, mãos manuseiam um pequeno livro com fotografias, textos e ilustrações coloridas. Bebel. As editoras independentes, elas querem se divertir, elas querem levar a criatividade, né? Seja sua ou dos autores convidados, para esse mundão. Ilustração animada. Menina de blusa amarela dança em movimentos cíclicos. Mãos abrem uma pequena caixa de madeira clara. Dentro dela, guardanapos e porta-copos de papel em diversas cores.
Kátia As Fiena. pessoas estão cada vez mais percebendo que elas podem fazer o trabalho acontecer. Vai lá Animação e gráfica. você mesmo se edita. Recorte da imagem fotográfica de uma mulher caindo no espaço vazio de uma folha branca. Desenhos abstratos coloridos dançam formando uma multidão de mulheres sem rosto. Não tem como eu parar de produzir, sabe? Então, D.W. Ribatsky. a gente faz do jeito que for, né? Ilustração animada. Em fundo rosa, vindo do céu, homem de pijama cai sobre vilarejo rodeado de montanhas. Mãos manuseiam um pequeno livro. Mas a gente tá tentando construir um futuro da publicação. Esse amor que vai fazer a coisa dar aquele suspiro e não deixar tudo ser digitalizado. Meio hippie até falar, mas é bastante amor. Mãos manuseiam um livro de cartões de vários tamanhos e cores. Numa folha branca, rosto masculino impresso em preto e detalhes de linha azul. É possível prever, vai perseverar. Talvez isso tudo amanhã acabe. João Varela. Mas tudo bem, durante esse período nós fomos muito felizes, tentando ter êxito. Se não foi com êxito, beleza. Pelo menos, né, levantamos a guarda e tentamos lutar. Animação. Quadrinhos ilustrando o sistema solar em preto e branco girando em torno do Sol. O papel e o livro. Gilberto Tomé. Eu acho que eles ainda têm muito a ser explorado. Os designers, os editores, os escritores, eu acho que eles ainda estão com vontade de explorar tudo aquilo que o livro ainda pode oferecer, né? Animação gráfica acelerada. No envelope borrado de tinta, o título do filme. Impressão minha. Os borrões azuis e verdes transformam-se em mais cores, texturas e ilustrações de vários estilos, que se sucedem em grande velocidade, como num caleidoscópio, tomando toda a tela. Em fundo preto, letras brancas. Créditos finais. Acessibilidade. Conteúdo acessível. Roteiro de audiodescrição, Ana Paula Montoro. Locução da audiodescrição, André Mardouro Francioli. Gravação da audiodescrição, JJ Espaço Musical. Intérprete de Libras, Carolina Fomin. Roteiro e direção, Daniel Salaroli, Gabriela Leite, João Rabelo. Ideia original, Gabriela Leite, João Rabelo. Produção executiva, Daniel Salaroli e Ana Sartori. Direção de produção, Fernanda Frasca. Fotografia, La Carreteira. Montagem, Daniel Salaroli e Thiago Marconi. Direção de animação, Caio Polese. Coordenação de pós-produção, Caio Polese, Daniel Salaroli. Finalização de som, Confraria de Sons e Charutos. Finalização de imagem, Clandestino. Consultoria Criativa, Ricardo Feldman. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Patrocínio Fedrigoni Brasil Papéis. Icatu Seguros e CSI. Realização Peripécia Filmes e Avocado. São Paulo, 2018.